Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este segundo encuentro de Calibán. Hoy vamos a presentar un nuevo diálogo con dos autores y psicoanalistas que publicaron en el número Fronteras. Ilana Katz y Christian Dunker conversarán con nosotros sobre el trabajo Clínica del Cuidado, extranjeridad, extranjero y extrañamiento. Elegimos este artículo porque pensamos cambia la perspectiva de estudio y de intervención en una situación muy particular. Será un intercambio breve que nos dejará mucho por seguir y también muchas preguntas, pero esperamos sea un potenciador del deseo por la lectura. Ustedes ya pueden ir escribiendo sus comentarios, sus preguntas en el chat. Cecilia Moya, editora de Calibán, va a estar levantando las preguntas de ustedes. Bueno, pasaremos entonces enseguida al diálogo con nuestros invitados. Ilana Katz, Ilana, ¿estás por ahí? Ilana es psicoanalista, doctora en Psicología y Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de San Pablo, postdoctora del Instituto de Psicología, también de la Universidad de San Pablo, miembro del grupo temático Infancias y Juventudes de la Asociación Brasilera de Salud Mental. Christian Ingo Lenz-Dunker, Christian, no te veo por ahí, es psicoanalista, profesor titular del Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo, generador de contenido en el canal YouTube y autor de innumerables artículos y libros. Coordina el Laboratorio de Teoría Social, Filosofía y Psicoanálisis de la Universidad de San Pablo. Analista miembro de la Escola do Fórum do Campo Lacaniano. Bueno, en los años 2016-2017, los autores integran un colectivo de analistas de la Universidad de San Pablo que llegan hasta la localidad ribereña del Xingu, en la Amazonia brasileña, al instalarse ahí una usina hidroeléctrica. Una población entera fue desalojada y enajenada de sus modos de vida, desarticulándose los lazos comunitarios, vaciados de la experiencia y del saber, como dice Eliane Brum, convertidos en refugiados en su propio país. Ilana y Christian son llamados por activistas y organizadores sociales para atender a los pobladores. Estrategia Clínica del Cuidado es el nombre que ellos dan a la intervención y el dispositivo de escucha que crean para atender el sufrimiento y el malestar. Bueno, vamos a asistir entonces a una experiencia de 50 minutos donde ellos nos van a contar y nos van a dar testimonio de lo que fue esta experiencia. Ilana, ¿cómo surge la Clínica del Cuidado y por qué ustedes hablan de cuidado? ¿Qué entienden por cuidado en este dispositivo? Carolina, todos, bom dia, quer dizer, boa tarde, muito satisfeita de estar aqui com vocês para que a gente possa falar desse trabalho que nos é tão precioso, caro, enfim. Acho que começo te dizendo, Carolina, que essa estratégia, a Clínica do Cuidado, foi uma resposta que a gente inventou entre esses anos, né, de 16 e 17, para atender a população ribeirinha do Xingu, na Amazônia brasileira, atingida pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. A gente entendeu que a violência do impacto que foi produzido pela instalação da usina excedeu a capacidade de elaboração da experiência pelos sujeitos que estavam ali, habitantes daquele território, por essa população, né? Ao escutar os efeitos desse excesso, né, a jornalista Eliane Brum, que já escutava os atingidos por Belo Monte desde 2011, ela entendeu, e acho que vale dizer que ela entendeu isso a partir da sua análise pessoal, né, que aquelas pessoas precisavam de ajuda e de cuidado para conseguirem
dar alguma volta, retomar algum movimento na vida. E ela pensou que seria necessário uma iniciativa direta, dirigida ao cuidado com o sofrimento psíquico, e foi por isso que ela nos procurou. Foi assim que a gente entrou nessa história, né? Quando a gente se aproximou desse território, a catástrofe socioambiental já tinha sido deflagrada e também já tinha acontecido ali uma série de respostas da população local e da sociedade civil ampliada, né? Já tinham ido cineastas, documentaristas, jornalistas, advogados, ambientalistas, um monte de gente já tinha se feito presente nessa região, de uma forma que ou bem era independente ou estava articulada a trabalhos de organizações não governamentais de proteção ambiental e de luta por direitos humanos. E na base comum de todas as intervenções tinha essa ideia de que a vulnerabilidade social daquela comunidade tradicional, que era uma comunidade que é uma comunidade de hábitos extrativistas, estava muito relacionada com a alteração do modo de vida, né? A vulnerabilidade foi construída pela alteração do modo de vida, pelo modo que a implementação da usina foi feita, né? E aí tinham 2 pontos que chamavam muito a nossa atenção. Que não era a primeira vez que esse grupo populacional estava enfrentando os efeitos da devastação, que eram sempre provenientes do que a gente chamou, né, inclusive nesse artigo, da chegada do estrangeiro. Porque a gente precisaria pensar que já tinha havido uma ocupação nordestina que vinha com a indústria da borracha, que já nesse mesmo território já tinha havido violência contra indígenas, que já tinha tido grilagem de terra, que já tinha disputa com garimpeiro, que já tinha havido ali nos anos 70 a construção da Transamazônica. Mas tinha ali para a gente na escuta um elemento que era novo, que era uma separação geográfica das famílias e da parentela, no jeito que a população foi sendo realocada, ou no jeito que a população foi expulsa, ela não foi colocada num outro lugar, mantendo seus laços de parentesco, né? E isso foi absolutamente nocivo para o modo de viver e de morar, e atingiu muito veementemente o recurso de recuperação dessas pessoas. Foi separar as pessoas, desfazer os laços, desfazer a parentela e a vizinhança. Foi uma ação muito intrusiva no modo de vida que desorganizou e operou como uma ruptura do que eles teriam como elemento para fazer a reconstituição e a resiliência necessária, digamos assim, né? Seria mais uma versão da perversa máxima dividir para governar, né? E o outro ponto que nos chamava muita atenção era o fato de que havia se instalado naquela comunidade, talvez como resposta a essa dilaceração toda, uma resposta coletiva, um discurso coletivizado, algo que a gente foi escutando como uma suplência identitária, marcada pelo significante atingidos, que a gente também ressalta nesse artigo, né? E que refazia o pertencimento que tinha sido perdido. Quando os movimentos sociais vieram em socorro da população, eles efetivamente conseguiram produzir um repertencimento, né? Um repertencimento que na nossa escuta era o que tinha salvado aquelas pessoas, é o que ainda salva essas pessoas, mas que ao mesmo tempo criava uma espécie de comunidade unida pelo pior. E esse parecia um ponto muito delicado, um ponto de cuidado para a nossa intervenção. Bom, para eu concluir aqui essa primeira parte da nossa conversa, né, a Clínica do Cuidado, então, ela foi realizada por um coletivo de clínicos, mas também de jornalistas, de artistas, de ativistas, de uma gente que se dispôs a sair dos seus consultórios e das suas cidades, né? A gente saiu de 6 estados diferentes do Brasil e fomos nos arriscar numa experiência de cuidado em saúde num outro contexto cultural. A Clínica do Cuidado envolveu algumas iniciativas, como, por exemplo, o mapeamento da demanda de atenção em saúde, o contato com as lideranças locais, 3 viagens para tentar
testar e inventar o dispositivo, um curso aberto na USP, no qual a gente contou com a presença de lideranças do Xingu e com parceiros do Instituto. E depois de selecionada a equipe, mais uma rodada de estudos presenciais, né? E também a gente manteve durante todo esse tempo a convivência e o contato com as lideranças locais, numa parceria com o Instituto de Psicologia. Para te dizer, porque tem aí na tua pergunta, né, essa questão, Clínica do Cuidado foi então um dispositivo clínico que fez parte desse projeto grande, que é o Refugiados de Belo Monte. E esse nome, ele veio a partir de um trabalho do Christian, né, que é o livro dele de 2012, né, em que a gente foi ali aprendendo que uma das traduções possíveis para o conceito de cura é justamente cuidado, como na cura sui, usada pelos latinos, né, e que para a gente ia trazendo essa possibilidade de localizar na arqueologia da prática psicanalítica, entendida como uma ética, a nossa prática de cuidado, né? Então, a cura como cuidado, nessa nossa ideia, ela tem como referente o campo da conversão do mal-estar em sofrimento. Assim como a clínica da gente tem por referente a passagem do sofrimento para o sintoma. Acho que assim te respondo essa primeira pergunta. Sí, sí, importante, ¿no? El trabajo, ¿no? que han hecho, donde cuidado viene de una de las acepciones de cura, ¿no? Que viene, que lo toman, ¿no? de Foucault, y que tiene que ver con otra manera de entender lo que es la cura, ¿no? Y que creo que también en esto está en el trabajo cuando ustedes hablan como también de otro estatuto del malestar. Cristian, ¿cómo puedes entender este estatuto o esta dimensión que trabajan ustedes en el trabajo del malestar en relación al sufrimiento y también en relación a lo que es después el pasaje al síntoma? Obrigado, Carolina, Cecília, obrigado a todos da revista Caliban, que vocês estão hoje aqui com a gente para essa discussão. E, de fato, junto com essa intervenção muito prática, num lugar afastado, remoto, do próprio Brasil, um lugar com poucos recursos em saúde mental, né? A gente teve que mobilizar o estatuto igualmente assim prático da noção de mal-estar, né? A Ilana estava falando de como a psicanálise ela tem várias arqueologias, ela emana da clínica, do método clínico, ela emana do universo da terapêutica pela palavra, mas ela vem desse núcleo talvez mais antigo, né, filosófico, que é a experiência da cura como cuidado. E a experiência da cura como cuidado tem por horizonte, de certa forma, a crítica do poder, né? Como o exercício do poder, seja como dominação, como opressão, como segregação, seja como poder do Estado contra os indivíduos, que é o que a gente encontrava naquela situação, como isso se transmuta na experiência, vamos dizer, individual, como isso é captado por cada sujeito, né? A gente pode dizer, num nível mais amplo, o que chamou a gente para essa intervenção foi a aparição de sintomas, mas sintomas que eram percebidos pelos médicos locais como sintomas arcaicos, sintomas antigos. Por exemplo, braços paralisados, cegueiras que não tinham fundamento neurológico, astasias e abasias, pessoas que não conseguiam mais andar. Sintomas que não são mais vistos na clínica cotidiana, mas que nós, leitores de estudos sobre histeria, nós que acompanhamos a descoberta do inconsciente por Freud, imediatamente temos assim uma proximidade, uma possibilidade de reconhecê-los, né? Bom, mas essas pessoas, elas estavam produzindo sintomas
e elas estavam numa situação que a gente poderia dizer assim, de sofrimento agudo, de sofrimento por perder suas casas, por perder seu modo de vida junto ao rio, a pesca, a pequena lavoura que muitos praticam, as relações comunitárias que são muito importantes para essa forma de vida que são os ribeirinhos. Né? Mas, além de estarem sofrendo, além de estarem produzindo sintomas antigos, vamos dizer assim, havia algo difícil de discernir, né? que não era nem posto em palavras propriamente. Era um esforço para dizer o que é isso que nós estamos passando, né? Do que é feito isso que nós estamos passando. E buscando um termo em Freud para designar isso que não tem nome, isso que não faz, inclusive, uma demanda muito definida, porque não tem um nome muito claro, a gente foi encontrando a noção de mal-estar. Unbehagen, em alemão, mal-estar na civilização. Que é uma noção, usualmente, assim, entendida como um conceito sociológico do Freud, um conceito coletivo do Freud, que ele tem relações indiretas com o fazer clínico. Mas ali, nessa situação, o mal-estar mostrava-se tanto um conceito descritivo, né? Ou seja, o que estamos passando que não tem nome, e essa é a definição nocional que a gente conseguiu ir produzindo, né? É esse déficit de nomeação para tudo isso junto, para todas essas perdas juntos, e, ademais, para o fato de que essas perdas, elas tinham, como colocou a Ilana, uma história. Elas se repetiam ao longo do tempo, desde pelo menos 1920. Desocupações, massacres indígenas, grilagem de terras. A gente escutava isso na história dos nossos, vamos chamar, pacientes. Eles narravam que o seu bisavô tinha sido desalojado de uma aldeia, que o seu avô tinha participado de um massacre, que o seu pai tinha vindo para construir uma grande rodovia chamada Transamazônica, que gerou um colapso ambiental e um morticínio por malária. Né? Ou seja, havia algo que se repetia, e isso é francamente próximo do conceito de Unbehagen, de mal-estar, e que não era percebido enquanto repetição de algo que fracassa em ser bem nomeado. Então, nossa intervenção a gente deu o nome de Clínica do Cuidado, porque ao mesmo tempo queríamos escutar esses sintomas que eram palavras amordaçadas, que eram um modo de dizer. Nós queríamos dar expressão para as narrativas de sofrimento, né? Mas entendíamos que, do ponto de vista do exercício do poder, né, seria preciso deixar algo para essas pessoas que as alertassem para a presença do mal-estar. Algo que dissesse assim: quando você sente essa angústia de novo, essa angústia específica, lembra-se da história. Lembra-se da história da sua comunidade. Lembra-se da história da sua família. Lembra-se do trauma. Então, para dar esse passo a mais na escuta, nós convocamos a noção de mal-estar e tentamos prover essa população não só de um apoio local, que foram os nossos encontros. Né? A gente fazia encontros 4, 5 vezes com aquela pessoa, encontros onde a gente visitava a casa da pessoa, em dupla, porque assim a gente conseguia multiplicar as sessões, né? A gente conseguia alternar a posição de escuta, criando assim
vamos mudar a conversa agora e começar de novo um outro tópico sem ter que voltar no dia seguinte, sem ter que... Imaginem vocês, a gente tinha lugares que a gente tinha que tomar uma canoa, andar de carro, pegar um táxi, demorava 3, 4 horas para chegar para atender a pessoa. A gente não podia fazer uma sessão lacaniana de 10 minutos e voltar para o dia seguinte cumprir mais 4 horas. Então nós tínhamos que inventar uma forma das sessões se sucederem assim, e por isso usávamos sempre 2 pessoas que se alternavam na posição de escuta, né? E bom, além disso, além dos nossos encontros, a gente está trabalhando com a feitura, a elaboração desses encontros em forma narrativa e a transformação do conjunto desses encontros numa espécie de romance que possa ser posto em forma pública. Escrito, inclusive, não por nós, mas pela Eliane Brum, jornalista, que em acesso com microcasos clínicos selecionados, recortados, guardados no seu sigilo, vai transformar esse material numa espécie de história. História que vai ser posta em forma de livro e devolvida para essas 30 mil pessoas numa edição que serviria assim de marcador histórico, né? Não só, ou seja, tratar o mal-estar dizendo lembra-se do trauma, né? Lembra-se que esse trauma ele é transgeracional, mas um suporte material, um texto, né? Um texto que é uma espécie de marco daquele momento de sofrimento de uma pessoa, de 2 pessoas, de todas as pessoas que a gente escutou combinadamente, né? É uma ficção, né? É uma ficção que como se a gente fosse reunir os 75 casos tratados, né? Numa única história ou em várias histórias, mas cujo objetivo é, não esqueça, e aquí tem un antídoto para o mal-estar. Una pregunta, ¿no? Ustedes parten de algo que me parece muy importante en este dispositivo que crean de escucha, que es partir de, en los propios psicoanalistas, ¿no? De confrontar el psicoanálisis con su propia extrañeza, ¿no? Y esto creo que bien distinguido otra posición y otra lógica que sería la del colonizador o del amo, ¿no? Donde ahí hay, ¿no? Y cuidándose mucho, ¿no? de eso, cómo lo trabajaron, cómo fue, porque esto me parece que es un punto muy importante, ¿no? Y un punto muy importante de la práctica psicoanalítica, ¿no? Você, Posso começar e você emenda aqui comigo. Acho que vale, Carolina, uma cena importante que eu tenho aqui comigo, desse processo, que é em uma das viagens, acho que é a segunda viagem que a gente faz, e que a gente chega para testar um dispositivo que estava na nossa cabeça, a partir de uma primeira aproximação com o território. A gente chega ali, olha e fala, não vai ser assim. Isso que a gente pensou lá em São Paulo não vai funcionar aqui desse jeito. Uhum. E como é, então, que a gente vai fazer? E se abriu um buraco, né, diante da nossa frente, porque a gente sabia que havia um sofrimento difuso no território, o mal-estar, né, muito colocado, que a gente entendia desde o nosso lugar de psicanalistas, que gostaríamos, né, que a gente tinha o desejo de intervir nisso, né? Isso tinha a ver com as pesquisas em curso no laboratório, tinha a ver com a nossa condição de leitura daquilo, enfim. E a resposta não vinha, como é que a gente vai fazer? Então, dessa viagem, que foi acho que a segunda mesmo, a gente volta com a pergunta, será que isso que a gente faz alcança o sofrimento que está acontecendo nesta forma, nesse território? Como é que a gente faz? Será que a psicanálise que a gente aprendeu, ela responde
a isso que está acontecendo aqui, ela pode ser um recurso de cuidado aqui. Foi nessa oportunidade, inclusive, que se criou o nome Clínica do Cuidado, né? E a resposta para essa cena, que é uma cena bem angustiada para a gente como equipe, né? Uma equipe que ainda estava se fazendo, ainda nos primórdios, enfim, no começo do ano, ainda em 2016, nesse instante, a gente entende que seria necessária seria que o nosso recurso seria o infamiliar, né? Com toda a polissemia que é possível dentro desse termo infamiliar. E essa condição de estrangeiridade, por fim, acho que o Christian pode falar um tanto sobre isso, mas que foi o nosso grande instrumento, né? Assim, uma construção, acho que a ética se fazendo sustentar nessa nossa estrangeiridade, muito apoiado numa ideia do Lacan, né? da proposição que o Lacan faz como resposta à leitura da contra-transferência, que é o desejo do analista, né? Apoiados nesses alicerces, digamos assim, a gente foi entendendo qual era a especificidade daquela escuta naquele território e aprendendo coisas que hoje parecem muito elementares para quem está chegando ali, mas que naquele momento foram o acontecimento dessa escuta que propõe invenções, né? Por exemplo, de que a gente não teria um lugar para atender as pessoas, que a gente iria ao lugar das pessoas, porque ali os gestos e a construção narrativa da história das pessoas e do jeito delas falarem sobre a vida se faz de uma maneira em que os gestos incluem coisas e incluem lugares, e uma palavra vira um apontamento para um lugar que você precisa ir, e a ideia de privacidade com a qual a gente chegou ali seria absolutamente não teria cabimento, acho que eu posso dizer ali, não cabia ali, a privacidade é entendida de outra maneira, a intimidade é entendida de outra maneira, né? As palavras, era mais fácil para a gente não saber o que é tracajá, que é o nome de uma tartaruga, digamos assim, do que entender que vizinho, que é uma palavra que a gente conhece, ali quer dizer outra coisa. E é só a partir da nossa condição de estrangeiros ali que a gente pôde se perguntar o que vizinho queria dizer. E nessa direção, e essa foi talvez a nossa o nosso maior ganho, né, assim, do que a gente traz dali, é que nenhum dos analistas, nenhuma das pessoas da equipe que estavam ali saíram dessa experiência do jeito que entraram, né? Todos nós dizemos que a nossa vida como analistas se transformou a partir daquela experiência, não só a nossa vida, pessoa física, digamos assim, mas a nossa condição de analista se transformou ali. O que nos fez entender que esse trabalho teve também efeitos formativos muito importantes para todos nós. Uhum. Sim. Se pudesse Perdão, acrescentar, Carolina, só uma ideia que ficou muito clara para a gente quando a gente foi levantar o financiamento dessa operação, né? Como era um assunto de Estado, eu, na qualidade de professor, pensei imediatamente, eu vou pedir bolsas, vou pedir um financiamento para os institutos que fomentam ciência no Brasil, e tenho certeza que eles vão apoiar. E no momento em que eu disse isso, de lá veio uma pergunta ou uma consideração que teve um efeito de interpretação sobre nós, né? Você quer dizer o Estado, o mesmo que está construindo esse monstro? O Estado, esse que acabou com a nossa forma de vida, agora você vai pedir dinheiro para ele, para vocês virem aqui? Ou seja,
começamos a nos dar conta que estávamos no lugar dos traumatizadores, dos colonizadores, né? Por mais que não tivéssemos afinidade com o que tinha ocorrido. Daí a gente disse, tá bom, então o Estado fica de fora. Vamos procurar companhias, empresas que tenham uma consciência social, que tenham uma preocupação ecológica, que tenham uma preocupação com a sustentabilidade e que vão apoiar o projeto. E a gente recebeu outra interpretação. Vocês dizem empresas grandes, como Odebrecht, como Camargo Gutierrez, como as construtoras de Belo Monte, a maior obra de infraestrutura no mundo, enquanto ela estava acontecendo, onde se ganhou mais dinheiro que todo o Brasil podia produzir. Ou seja, a gente, de novo, se descobriu num lugar de como então a gente vai chegar lá, em nome de quê, né? E aí fomos assim reconstruindo passo a passo esse condição de estrangeiro que a gente não estava prestando atenção. Nós somos estrangeiros. Que tal agirmos melhor? Que tal darmos um contra-exemplo em relação aos estrangeiros que nos antecederam? Então, o dinheiro vem de outro lugar. Nós, em vez de propormos uma intervenção, sei lá, do tipo X ou do tipo Y, começamos a perguntar para as lideranças locais, para os sindicatos, para os movimentos ribeirinhos, como a gente faz para chegar nas pessoas? Ou seja, aquilo que o Estado não tinha feito. Conversar com as lideranças e perguntar como podemos fazer essa operação. E a partir daí, a gente foi descobrindo esse processo de colocar-se e sustentar o lugar dos estrangeiros para podermos tratar a violência da estrangeiridade. E eles, as lideranças, começam então a indicar as pessoas que eles acham que podem, precisam, merecem ser escutadas. E com isso, a gente empodera essas lideranças e com isso a gente deixa que eles se organizem, que foi exatamente o que faltou na intervenção estatal. Que pegou uma pessoa que morava no Baixo Xingu, pôs no mato, pegou outra pessoa que morava do lado, pôs na cidade, pegou uma terceira pessoa e distribuiu de forma assim administrativa as pessoas, destruindo os laços e deixando de consultar as pessoas ordinárias, né, locais, como elas gostariam que a coisa acontecesse. Ou seja, foi um processo de reversão da nossa posição de estrangeiros e de reconhecimento da nossa posição de estrangeiros, que chegou a um dado momento em que a gente descobriu que precisávamos, vamos dizer assim, introduzir mais estrangeiridade na forma como elas estavam lidando com o que tinha acontecido. Ou seja, o que era um problema no começo, começou a ser também fonte de incitação de um certo tipo de angústia, que a gente poderia chamar de unheimlich, angústia do estranhamento, né? Mas aí calculada, né? Que a gente começou a usar para balançar, para pôr em dúvida as formações identitárias de proteção que tinham sido construídas nesses anos de massacre. Então, eu sou um refugiado, eu sou um destruído pelo Estado, eu sou um perdido, eu sou alguém que foi enganado e eu continuo sendo enganado e mais ainda enganado. Então, em relação a essa familiaridade com o engano, com a posição de identidade, vamos dizer assim, a reação narcísica ao ocorrido, a gente dizia, queremos escutar mais do que isso. Queremos escutar mais do que a sua posição de refugiado. Dunker, una precisión, porque
el lugar del extranjero entiendo que tiene que ver con confrontarse con lo otro, con la alteridad radical, poner en cuestión lo naturalizado, en relación con una posición de amo, de colonizador, donde nada de eso es posible, ¿no? Sí. Y en eso trabajaron mucho ustedes. El trabajo es conmovedor, como ustedes van mostrando, como la casa no era una casa porque no hacía lazo, el vecino no es como lo entendemos, cómo entienden ellos lo que es un vecino, ¿no? En esos lazos comunitarios, ¿no? Entonces toda la pérdida que supuso y lo traumático, ¿no? De esa manera, ¿no? Bueno, de esa manera ¿no? de sacarlos de sus territorios, ¿no? A esta población, ¿no? Quería hacer una pregunta más, si no hay otras preguntas del público. Hay una pregunta del público que es semejante a esto que dices, Caro. Posso fazer? Sí, 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 sí. Sobre a escolha das visitas às casas das pessoas em duas pessoas, não seria essa visita em dois uma escolha técnica de amparo à posição de estrangeiridade e a escuta e a função analítica de absoluta hospitalidade ao estrangeiro e as suas vicissitudes nesse deslugar? Acho que tem um pouco a ver com isso que o Christian e a Ilana estavam falando, se vocês puderem. Y hay una pregunta más, Carolina, de Magdalena Filgueira. Dice, toda una praxis, cura, clínica del cuidado, ¿de qué? ¿Pueden explicar, desarrollar un poco más? Psicoanálisis y cuidado, palabras algo antagónicas, ¿no? Começando por essa segunda, bom, a gente em trabalhos anteriores e todo um núcleo de pesquisa sobre fundamentação e epistemologia da psicanálise, sobre história das práticas que a gente há anos mantém na USP, né, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia. E a gente vem argumentando que não há esse antagonismo, pelo contrário, né? E que a psicanálise descende de práticas de cura e cuidado. Sí. Mas não de práticas de cura e cuidado entendidas no quadro da medicina, que é recente, é século XVIII, século XVII, que a medicina começa a abordar-se com categorias como essa. Mas da prática de cuidado e de cura mais antiga, cuja a figura fundamental é Alcebiades e Sócrates, né? Então, quantos analistas já não escreveram os paralelos que existiriam entre a escuta socrática e a prática psicanalítica, né? O método maiêutico, a ironia, o uso das palavras, conhecer ou cuidar, enfim, um conjunto de perguntas que estavam lá no nascimento da filosofia, não da filosofia como a gente a conhece hoje, né, um discurso sobre os saberes, mas da filosofia como uma experiência de vida, como uma forma de orientar-se, de criticar a própria vida. Então, nesse sentido, né, a cura é uma noção que seria assim aplicável. Cura do quê? Né? Cura do mal-estar. Bom, o que define o mal-estar em última instância? Que ele é incurável para a espécie humana, né? Que a espécie humana tem que, com dificuldades, reconhecer que é a pulsão de morte, que é a natureza, que as nossas leis são precárias, que o nosso corpo se desagrega, né? Bom, mas porque há um incurável no mal-estar, isso não significa que o mal-estar não possa ser nomeado, né? Nomeado, ciente da sua infinitude, vamos dizer assim,
né? E quando ele é nomeado, a gente pode dizer que operação está em curso. A gente está transformando uma parte do mal-estar em sofrimento. Isso é possível. Dizer assim, eu vou transformar todo o mal-estar em sofrimento, isso não é possível. E é muito importante que a gente reconheça o que há de incurável, né? O Freud diz, não se obcequem com a cura, não queiram curar demais os pacientes, justamente por isso. Mas é possível, sim, em alguma medida, passar uma parte do mal-estar para a condição de sofrimento, né? E é possível, sim, escutar e cuidar do sofrimento. Cristian, tenemos otras preguntas. Tá. A mí me parece importante en esto de cura, ya agrego, ya que puedo, esta idea, ¿no?, de cura que implica en los antiguos, primero el pasar por un otro que haya pasado por la misma experiencia, ¿no? Y también que supone que no hay un modelo, ¿no?, de cómo un modelo a seguir, ¿no? Es sin modelo, ¿no? Y eso me parece que es muy importante en esta clínica o en esta idea de cura como Sorge, como plantean en los antiguos, ¿no? Bueno, tenemos más preguntas del público. Cecilia. De Cristina Rosas, desde Argentina. ¿Cómo interviene la ideología del analista si su condición es de extranjero? ¿Fue posible una crítica del poder, sobre todo en las instituciones, en relación a esto que ha acontecido, ¿no? Entiendo que se dirige la pregunta. Y hay otra intervención de Laura Verísimo. Me parece muy buena definición de la posición del analista, el reconocimiento del no lugar. ¿En nombre de qué? De la violencia, de la extranjeridad. Gracias por la transmisión de la capacidad de sostenerla en el trabajo con los refugiados de Xingu. Y tenemos... Ilana? Vou fazer uma escolha aqui, porque acho que não vamos ter tempo para todas as questões ótimas que chegaram, né? Mas eu acho que eu diria que esse efeito formativo que a gente conseguiu recolher sobre cada um de nós ali, ele é um efeito eu diria assim, ele é fruto do reencontro com o mais elementar e que também é o mais fundamental de uma psicanálise. Quando a gente se viu ali, desprotegido pelo estabelecimento do que um setting pode garantir para um analista, né? Quer dizer, o lugar era diferente, a escuta era feita em dupla, o tempo era contado de antemão e tantas outras coisas colocadas, como a própria não fluência na língua de quem fala, apesar de falarmos todos português, né? Mas tinha ali algo de uma cultura colocada no modo daquele sujeito se dizer, que era também atípica nas nossas orelhinhas, digamos assim, né? E essa exposição que o analista se põe quando o setting não o protege, o coloca muito decididamente no que é mais elementar e, ao mesmo tempo, mais fundamental de uma psicanálise. E foi nesse lugar que a gente se encontrou com isso que a gente fala de tantas maneiras, mas que ali foi uma experiência encarnada, né? Que é o encontro com a ética na prática, e a prática da ética do analista, né? E nessa direção, e acho que talvez isso tudo seja importante de dizer, é nessa direção que a gente apostou na redistribuição do poder, que se deu, eu acho que a gente pode fazer essa leitura,
para alguns dos sujeitos escutados na relação com a leitura do seu mal-estar, da sua experiência de sofrimento, da nomeação do seu sintoma, da legitimação do seu modo de dizer a sua vida. Quer dizer, isso redistribui o poder quando a gente está, por exemplo, numa disputa com o discurso médico que diz que fulaninho está sofrendo, teve um surto psicótico porque ele teve um surto psicótico, ele teve uma parada cardíaca porque o coração parou, e a gente está lá dizendo, já nos perguntamos em que contexto que isso aconteceu, quais são as responsabilidades ligadas e o que esse sujeito tem a dizer sobre o adoecimento dele. E quando a gente diz, fala sujeito, é o seu nome para o seu sofrimento que a gente está procurando, isto é uma prática de redistribuição de poder, eu diria. Na relação com as instituições locais, certamente uma leitura importante que a gente viu sendo construída, e de alguma maneira acho que a gente pode dizer que participa da construção disso, é a ideia de que, acho que a gente não teve tempo de falar disso aqui, né? Mas o dispositivo clínica do cuidado, ele tem a inspiração na psicanálise e também nos modelos de atenção, da atenção psicossocial produzidos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, né? E que é uma prática de cuidado e de atenção territorializada sempre. Então, a gente fez ali um modelo, né, de cuidado com as pessoas e de escuta do sofrimento, que constitui em si e na sua aplicação uma demanda por políticas públicas de atenção que considerem o sofrimento psíquico no estabelecimento das formas de adoecer e na produção das diagnoses, né, dos diagnósticos em cada território. Essa é uma luta que, como a gente sabe, no Brasil ainda não teve fim, mas que é uma luta, né? E é uma disposição do nosso trabalho que segue em curso nessa e em outras intervenções que a gente faz pelo laboratório. Tendríamos solamente lugar para una pregunta más y responder solamente unos minutitos, porque lamentablemente estamos en el tiempo. Capaz que unos minutitos para una última pregunta, Ceci. Hay varias intervenciones que van en la línea de primero, bueno, las felicitaciones, y realmente se nota que ha conmovido el trabajo, ¿no? Hay preguntas que siguen girando en torno al tema de la extranjeridad. Creo que me parece que es un punto que puede ser retomado y leído en el texto, ¿no? Alberto Campos dice, excelente el trabajo, felicitaciones, me gustó mucho la idea de que la deformación del dispositivo tiene un lugar central en la formación. Es importante rescatar el lugar del otro en el concepto de cuidado, el otro en tanto garantizaría la construcción del lazo social, dice Laura Katz. Raquel Eisenberg dice, ¿hubo algún tipo de resistencia negativa en el encuentro? Felicitaciones, me parece que es importante pensar la solidaridad. Bueno, agradecimientos, en general es eso, ¿no? Essa pergunta é interessante, talvez vocês pudessem... Houve algum tipo de resistência negativa ao encontro? Queria comentar que a nossa intervenção clínica do cuidado, ela acontece num contexto em que no Brasil se desenvolvem inúmeras experiências a partir da psicanálise no espaço público, né? Clínicas públicas, analistas que se dispõem a escutar pessoas em praças, e que a gente tentou, vamos dizer assim, organizar esse conjunto de experiências no nosso laboratório. Quem tiver interesse pode ver o encontro sobre clínicas públicas e psicanálise. Há vários relatórios, há várias experiências nessa direção, né? Para pontuar que a gente faz parte assim de uma série, né? Com relação às resistências, a gente esperava muito mais,
né? A gente esperava que a nossa condição de estrangeiridade, a nossa distância linguística e a ideia assim de falar e contar para quê, ela seria recebida com uma certa dificuldade, né? Em regra, não foi isso que aconteceu. A gente se surpreendeu com pessoas escrevendo o telefone da clínica do cuidado nas portas das casas, porque as casas não têm número, para a gente descobrir que era ali que tinha que chegar. Muitas ofereciam tudo o que tinham, às vezes uma geladeira com um pouco de água e um pedaço de pão para a nossa presença. E rapidamente entendiam a ideia de falar livremente. O que aconteceu, e que a gente pode colocar na linha das resistências, é pessoas que foram um pouco afetadas por isso, né? Pessoas cujo discurso, né, preciso da indenização, o Estado acabou comigo, onde está a minha casa, não tenho o que fazer diante disso, não se alterou muito, né? Apesar da nossa escuta, apesar da tentativa de criar estranhamentos em relação a isso, alguns casos, mas eu diria foram assim a minoria, né, Ilana? Foram poucos. A gente diria foram assim refratários à experiência, mas nunca explicitamente, nunca sim, não quero vocês, não estou entendendo, por que vocês não vão embora? Nenhuma manifestação mais assim direta assim de hostilidade. Mas há alguns que não encaixou, né, a proposta. Bueno, estamos como sobre el tiempo de ir concluyendo. Muchas gracias, Cristian y Lana. Realmente un placer, muy interesante, además cómo están articulados en el trabajo las dimensiones éticas, políticas, epistémicas y sociales que son indisociables, ¿no? Y que fueron las que guiaron realmente las posibilidades de escucha. Bueno, y es un buen momento también para invitarlos a todos a que escriban, nos envíen trabajos para nuestro próximo número de Caliban, que se va a llamar ¿Cómo haremos para vivir juntos? Tenemos plazo hasta el 15 de julio, un poco más si quieren, para que nos envíen textos para nuestro próximo número. Y por último, queremos dejarles unos segundos de un fragmento de un film conmovedor que hicieron también el equipo de Clínica del Cuidado, que se llama Eu Mais perdonen mi portuñol. Así la historia sigue, pero vamos a dejarlo en las palabras del propio Ribeirinho. Juan, ¿podrás pasar? Se no caso a gente vai para uma manifestação, eu não vou para a manifestação sozinho. Temos que levar um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que faz uma manifestação. Uma manifestação, para conseguir fazer uma manifestação, tem que fazer uma mobilização. Muita gente, né? Então, é eu e mais um, sabe? Aí sim, aí nós vamos fazer. Se for só eu, nós não vamos fazer nada. Porque se eu vou te convidar para nós lutar contra alguma coisa, eu te convido. Eu e mais um, e você e mais um. Então aí a história segue, sabe? Eu e mais um, e você e mais um. Você não é mais eu mais, você e mais um. Que você já conseguiu ali na frente aquele, mais um já consegue mais um. E aí vai. Então por isso que eu digo eu e mais um. Bueno, ahí va. Esperemos que la historia siga. Y los encontramos en el próximo encuentro el 7 de agosto. Bueno, mil gracias, Cristian y Lana. Un gusto. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Cristian. Felicitación. Caliban. De trabajo a Caliban.